A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico que está repercutindo nas redes sociais. E o assunto na qual iremos falar nesta live é sobre uma repercussão recentemente em um bloco carnavalesco, um bloco chamado Laje, do Rio Grande do Norte. Este bloco trouxe uma mensagem muito zombativa, uma mensagem de zombaria contra o nosso Mestre, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, nós sabemos que de Deus não se zomba, de Deus não se faz escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Certamente ele colherá tudo aquilo que ele planta. Se ele plantar amor, ele colherá amor. Se ele plantar ódio, ele vai colher ódio. Não tem outra. Esta chacota que vocês estão fazendo do nosso Mestre, esta chacota que vocês estão fazendo do nosso Senhor, um dia há um acerto de conta para você. Um dia chegará um acerto de conta para vocês. Eu não tenho medo de falar contra os devassos, contra os feiticeiros, contra os fornicadores, contra os soberbos, presunçosos, contra aqueles que são contra o meu Senhor Jesus. Eu não tenho medo de transmitir esta live dizendo que vocês, se não se converter desta prática do engano de pecado, vão cair na lamação de fogo com enxofre, que arde para todo sempre. Há uma oportunidade de vida se você se arrepender do seu pecado. Há uma oportunidade de vida se você se arrepender desta prática errada que vocês estão fazendo. Alto Alegre é o nome deste lugar. Em breve se tornará este nome Alto de Tristeza, porque as mãos de Deus pesará sobre esse lugar. As mãos de Deus irá pesar sobre este lugar. Quando Deus traz bênção para a humanidade, tanto justos como injustos recebem estas bênçãos. E quando Deus traz uma maldição para a humanidade, infelizmente, meu querido, tanto os justos como os injustos recebem estas maldições por causa desta chacota que vocês estão fazendo. Este lugar vai gemer, este lugar vai ficar, vamos dizer que de uma forma extraordinária, de uma forma que o país todo vai se chocar por ver a calamidade que irá acontecer neste lugar, por causa desta zombaria que vocês estão fazendo do nosso Senhor Jesus, por causa desta chacota que vocês estão fazendo do nosso Mestre. Pagarão alto preço. Se nós formos para o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 34, vamos ler para ver o que Deus vai fazer com você? Vamos ler para ver o que Deus vai fazer com esta humanidade que está carnalmente fazendo zombaria contra o nosso Senhor. Versículo 34, capítulo 3 de Provérbios. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Meu querido, você que está zombando hoje, amanhã você pode estar chorando. Você que está zombando agora, amanhã você pode estar num monte de tristeza, de angústia, de dor, de pestilência, de enfermidade. Porque de Deus não se zomba, de Deus não se faz escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, um dia ele vai colher. Tudo aquilo que você está plantando aí, nesse lugar chamado Porto Alegre, que vai ser transformado em um porto de tristeza, um dia há um acerto de conta do nosso Mestre, há um acerto de conta do nosso Senhor. O nosso Senhor, você pensa que Ele não está observando tudo isso?
Você pensa que ele não está contemplando tudo isso? Você pensa que ele não está observando com seus olhos toda esta chacota que vocês estão fazendo dele? Há um acerto de conta para você. Convertei-vos dos maus caminhos. Quero trazer esta mensagem de alerta para você que zombou de Jesus. Jesus certa vez disse assim: aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, este ainda terá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais obterá perdão. Eu quero dizer para você, antes deste carnaval se iniciar, arrependa-se, Porto Alegre. Arrependam-se, homens zombadores do nosso Mestre, porque o juízo de Deus está aí, porque o juízo de Deus virá sobre ti. E a maioria daquelas pessoas estavam aplaudindo aquela zombaria. Isso me deixa chateado, meus queridos. Isso deixa a área cristã chateada. O Senhor Jesus, ao momento de morrer na cruz, ele deu um brado e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus estava falando as últimas palavras para dar perdão para você, e você está desprezando este perdão que Deus está te dando, com esta chacota que vocês estão fazendo, com esta zombaria que vocês estão praticando neste lugar chamado Porto Alegre. Mas prepara-te. Prepara. As mãos de Deus, estou falando aqui como profeta de Deus, as mãos de Deus pesará sobre este lugar. Se vocês não se curvarem diante do Senhor, irão descer a cova, irão descer a sepultura. Aleluia. De Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Vamos para mais um livro para que nós possamos compreender o que Deus quer fazer com as pessoas rebeldes, o que Deus vai fazer com as pessoas incrédulas, com as pessoas que zombam do seu evangelho, com as pessoas que zombam de seu filho amado. Vamos ver o que Deus vai fazer. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, 10 e 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Esta mensagem é para você, injusto. Esta mensagem é para você, chacoteiro. Esta mensagem é para você que está zombando do meu Mestre, do meu Senhor Jesus. Esta mensagem é para você que neste momento escuta, que está no caminho de pecado. Saia deste caminho de pecado, porque Deus ele tem plano na vida daquele que se arrepende. Ele não tem prazer na morte de um ímpio, antes que o ímpio se converta da sua impiedade e viva para a eternidade. A parte B do versículo 9: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, capítulo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo de número 11: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta mensagem, meu querido, esta mensagem, minha querida, vocês que estão fazendo parte desta zombaria, que estão fazendo parte desta chacota contra o nosso Jesus, contra o meu Jesus Cristo, esta chacota que vocês estão fazendo, o nosso Senhor Jesus não vai deixar impune de forma alguma. O juízo de Deus há de ser para com a vida de todos esses que estavam aplaudindo, de todos esses que estavam fazendo esta zombaria, esta chacota contra o nosso Mestre, contra o meu Senhor Jesus.
o meu Senhor Jesus Cristo, Ele não vai deixar isto impune. Ele não vai deixar isto passar por baixo do pano. Ele não vai deixar que esta zombaria se torne mais uma vez, sem que Ele traga as suas mãos pesadas sobre a sua vida, por causa de uma prática de adultério. Um homem segundo o coração de Deus se arrepende, Deus perdoa, mas mesmo assim o castigo vem para a vida dele. E eu quero te dizer para a tua vida, você que está zombando hoje, amanhã você pode estar chorando. Você que está chacoteando o nosso mestre, amanhã você pode estar chorando. Este nome deste lugar, por nome Porto Alegre, vai se tornar um porto de tristeza, por causa dessa zombaria, por causa de você ímpio, por causa de você pecador, por causa de você que está transgredindo e fazendo chacota do nosso mestre. Neste carnaval, o peso das mãos de Deus irá ocasionar sobre a vida desses chacoteiros, desses soberbos, desses presunçosos, dessas pessoas que estão zombando do meu Senhor Jesus. Vocês estão pensando que o Senhor Jesus não está vendo, mas o castigo de Deus virá sobre este lugar por nome Porto Alegre. Eu estou falando aqui debaixo da proteção do Espírito de Deus, debaixo da autoridade do Espírito Santo. A palavra de Deus está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, certamente ceifará. Olha o que vocês estão fazendo hoje. Presta bem atenção no que vocês estão fazendo com o nosso mestre. Presta bem atenção no que você está fazendo com o meu Senhor Jesus, o meu general de guerra. Ele nunca entrou na guerra para falhar. Ele nunca entrou numa guerra para perder. E não é esta guerra que vocês estão fazendo contra ele que ele vai perder. Não é esta guerra que vocês estão praticando contra ele, contra o meu Senhor Jesus, que ele vai deixar impune. O castigo de Deus virá sobre ti, mesmo que você se arrependa. Assim te diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida. Porto Alegre se tornará um porto de tristeza. Aleluia. Eu quero te dizer neste momento, o castigo de Deus, as mãos de Deus virá sobre Porto Alegre brevemente. Após esse carnaval irá surgir enfermidade tal e tremenda que muitos chacoteiros irão descer a copa, irão descer a sepultura. Aleluia. Por causa desta zombaria que estão fazendo contra o meu mestre. Palavra canta. Ele vai descer sua espada, e a sua espada está desembainhada para ceifar, para tirar parte do joio que se encontra no meio do trigo, parte de incrédulos que se encontra juntamente com os justos. Deus irá estar limpando, mas não é todos. A ira de Deus virá sobre os chacoteiros. A ira de Deus virá sobre os idólatras. A ira de Deus virá sobre todos os feiticeiros. A ira de Deus virá sobre todos aqueles que praticam e amam a iniquidade. A ira de Deus virá sobre os sodomitas. A ira de Deus virá sobre todos aqueles que estão praticando o ato de adultério. A ira de Deus virá sobre aqueles beberrões. A ira de Deus virá sobre os colhões que se levanta pela madrugada para ir até pela manhã às bebedices. A ira de Deus virá sobre ti.
Há uma mensagem de Deus: convertei-vos dos maus caminhos, e Deus livrará da repentina condenação. Convertei-vos dos maus caminhos, que Deus vos livrará da repentina condenação que há de vir sobre esta terra de pecadores. Eu venho nesta manhã como profeta de Deus para falar para ti, Porto Alegre, que a ira de Deus virá sobre ti. Levante, clame a Ele, para que não morra pessoas que estão inocentes, pessoas que estão inocentemente neste lugar que vai se tornar porto de tristeza. Em breve virá o castigo, em breve virá a repentina destruição para este lugar. Em breve virá a mão de Deus, a espada de Deus está desembainhada para cometer naquele lugar, por causa dos zombadores, por causa dos caluniadores, por causa desta blasfêmia que essas pessoas inocentes estão fazendo. Essas pessoas não sabem o que fazem. Eu tenho dó deste lugar. Eu tenho consentimento para este lugar. Mas, infelizmente, irá acontecer algo muito terrorista neste lugar, por causa dessa chacota, por causa dessa zombaria, por causa desse desprezo que vocês estão fazendo contra o nosso Senhor.